O Trilhas da Democracia de hoje recebe 2 professores titulares da Universidade Federal de Pernambuco para debater educação, ciência e tecnologia. O professor Sérgio Rezende, ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula, e o professor Amaro Lins, ex-reitor da UFPE e ex-secretário da Educação Superior do Ministério da Educação e Cultura. Amaro, você recentemente deu uma entrevista ao jornal Brasil de Fato, chamando a atenção para os cortes orçamentários levados a cabo pela atual administração e os impactos causados sobre o sistema educacional brasileiro, chegando a dizer que chegaríamos a um determinado momento que sentiríamos a falta de giz em sala de aula. O quadro é realmente desse nível de escassez de recursos? Bem, Marco, eu receio que a situação seja ainda pior, porque várias universidades já colocaram publicamente que é possível que já nesse segundo semestre de 2019 não possa dar continuidade às suas atividades por completa falta de recursos materiais e humanos para desenvolver as suas atividades. Você percebe que a partir do governo Temer, nós tivemos a cada ano, 2016, 17, 18, reduções nos orçamentos das universidades, não é? De valores altíssimos. Você tem uma ideia, os recursos de capital da universidade, que servem para aquisição de equipamentos, pequenas construções e tudo, eles hoje estão reduzidos a 10% do que nós tínhamos em 2014. Então, daí você dá para sentir. O corte que o governo atual já fez nas universidades, tá certo? Cerca de 30% indistintamente da universidade, levou as instituições a não poderem honrar seus compromissos. Então, as atividades que são terceirizadas, como segurança, limpeza, né? A aquisição de insumos, tudo isso já está prejudicado. As instituições não terão condições de honrar os seus compromissos. Então, o giz e o quadro negro, você precisa pagar por eles. E nós estamos agora nessa situação. E que se algo urgente não for feito, a crise das universidades vai prejudicar bastante esse enorme contingente de alunos. Hoje, mais de 8 milhões de alunos na educação superior. Você percebe que de 2006 a 2016, nós passamos de cerca de pouco menos de 5 milhões para 8 milhões e 100 mil alunos no último censo da educação superior, né? Então, você vê o significado disso. E outra coisa, as universidades, elas ampliaram muitos recursos, por exemplo, para assistência estudantil, com o programa de cotas. Hoje, a universidade, ela tem 80% dos seus alunos com renda per capita de 2 salários mínimos. E mais grave ainda, 50% dos alunos têm renda familiar bruta menor que 2 salários mínimos. Então, a universidade tem um grande programa de assistência estudantil, residências, tá certo? Vários tipos de bolsa e que essas bolsas estão começando a atrasar. Os cortes nas bolsas já aconteceram nas universidades. Então, infelizmente, é esse cenário que nós estamos enfrentando agora. Então, se coloca em xeque o funcionamento físico da própria universidade e todo o processo, todo o legado do processo de democratização que foi implementado nas universidades públicas brasileiras nos últimos 15 anos. Exato. Veja, quando a gente fala dessa crise da universidade, a gente tem que falar de um amplo projeto de país, porque tudo isso depende do país que você quer. Nos últimos 15 anos, nós tínhamos uma política que era colocar a educação como um elemento central, um elemento estratégico para o desenvolvimento de um país uniforme. Qual foi a estratégia? Levar para o interior dos estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em todo o Brasil, interiorizar a educação para poder permitir a esses jovens que nem de longe sonhavam ter acesso à educação superior, para que eles se sintam realmente cidadãos e possam dar a sua contribuição para o desenvolvimento nacional, não é? Então, esse projeto, que ainda está na fase, eu diria, inicial, apesar dos resultados já são fantásticos. Você vê aqui em Pernambuco a interiorização nas diversas cidades do interior, não é? Por exemplo, Caruaru, que é aqui pertinho, mas você já tem lá uma universidade com mais de 12 cursos de graduação, com mais de meia dúzia de programas de pós-graduação, algo fantástico, inimaginável.
Você pensar que em 10 anos apenas, as universidades federais praticamente duplicaram o número de alunos. Então, veja, esse projeto que está sendo colocado é um projeto exatamente o contrário. É um projeto de concentração de renda, concentração de poder, concentração de formação, né? Por isso, essa redução do orçamento. Isso não é casual, não é falta de recurso do orçamento, é falta de prioridade, é uma visão política de colocar a educação como elemento não central, como está na Constituição, mas você reduzindo a educação é mais fácil você ter um povo mais subalterno. Ministro, comparando a situação hoje pela qual passam os principais órgãos de fomento à pesquisa, CNPq, CAPES, FINEP, com o tempo em que o senhor exerceu o Ministério, dirigiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, o que pode se concluir? Marco, primeiro eu preciso falar de uma maneira um pouco mais geral, porque grande parte dos nossos telespectadores até não entende direito por que o Brasil precisa fazer ciência, por que precisa de pesquisa. Os países mais ricos do mundo e mais desenvolvidos têm na ciência e na tecnologia a base do seu desenvolvimento, porque é ela que faz com que as empresas sejam inovadoras, ela que faz com que se desenvolvam novos tratamentos para a saúde, vacinas, medicamentos, assim por diante. Então, a ciência e a tecnologia são a base do desenvolvimento das nações desenvolvidas, todas. E da soberania nacional. E da soberania nacional. O Brasil tem uma história muito recente de investimento em ciência e tecnologia. Os pesquisadores são formados nas universidades nos programas de pós-graduação. A pós-graduação brasileira começou há 51 anos atrás apenas, ou seja, muito novos. Por isso, até é uma das razões pelas quais a sociedade não conhece tantos resultados da ciência e da tecnologia brasileira. Mas eles existem e a lista é muito grande. O Brasil é o maior produtor do agronegócio do mundo, em grande parte pelo trabalho feito pela Embrapa, pelas universidades, de desenvolvimento de técnicas, de produtos e assim por diante. Na área da saúde, os exemplos são incansáveis. O Brasil hoje tem a capacidade de desenvolver e fabricar vacinas que não pensávamos que poderia ter. Então, a ciência e a tecnologia estão na base do desenvolvimento e da soberania, como você chamou a atenção. Na época do governo do presidente Lula, que foi um presidente que não teve oportunidade de ir à universidade, as universidades tiveram um enorme apoio, como foi comentado pelo professor Amaro, para expandir, para aumentar seus programas, para se interiorizar. E na ciência e tecnologia aconteceu uma coisa semelhante. O orçamento da ciência e tecnologia, o ano com o maior orçamento da ciência e tecnologia foi 2010. De lá para cá, ele variou um pouquinho, não subiu, mas caiu um pouco. Agora, desde o governo Temer, ele vem caindo. E aí, esse ano, nós temos uma situação dramática. Os 3 órgãos federais importantes para apoiar a ciência e tecnologia são o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisas, a CAPES e a FINEP. O CNPq, o presidente do CNPq, anunciou há algumas semanas que se o orçamento do CNPq não for ampliado para esse ano, as bolsas, o CNPq não terá recursos para honrar as bolsas a partir de setembro. Vai ser um desastre, porque são dezenas de milhares de bolsistas em todos os níveis, de pesquisa até iniciação científica. A CAPES, do Ministério da Educação, já cortou uma quantidade enorme de bolsas de vários programas. E a FINEP, que é um órgão muito interessante, porque a FINEP não tem bolsas, mas ele financia pesquisa, projetos, investimentos e também financia inovação nas empresas, que é uma coisa importante no Brasil. A FINEP, no momento, está na lista das entidades, das empresas privatizáveis. Além de estar com um orçamento baixo comparado com outros anos, ela está na lista das privatizáveis. Então, o quadro desse ano é dramático. Eu estava na semana passada na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que foi em Campo Grande, no Mato Grosso, e as pessoas estão alarmadas. A SBPC está fazendo documentos, está procurando, digamos assim, conscientizar parlamentares para influenciar o governo,
Porque se as coisas continuarem como estão a partir de setembro, nós não sabemos o que acontecerá com o sistema de pesquisa e de pós-graduação a partir de outubro. Falando em cortes de bolsa, né? Qual é o resultado a curto prazo de um eventual, não, de um praticamente certo corte ainda maior do número de cotas de bolsas de iniciação científica, como você disse, da iniciação científica até as bolsas de produtividade em pesquisa que pegam, digamos, a elite intelectual do país. Qual é o resultado disso imediato? Não estou pensando nem no longo prazo, no trabalho de pesquisa, de desenvolvimento de pesquisas nas universidades públicas, principalmente no Brasil. Os estudantes de pós-graduação são a base dos programas de pesquisa das universidades, em qualquer lugar do mundo. Porque os orientadores, eles têm uma ideia de um determinado problema, ou têm uma ideia de um certo desenvolvimento, em geral tem várias ideias, e é preciso, então, da equipe. E a equipe nas universidades é formada pelos estudantes de pós-graduação, doutorado, mestrado, iniciação científica. Então, se esses cortes forem confirmados, em primeiro lugar, muitas pesquisas vão ser interrompidas. Muitas dissertações de mestrado, teses de doutorado em andamento. Né? As pesquisas fazem parte do processo de elaboração da dissertação de mestrado e da tese de doutorado. Elas vão ser interrompidas. Os resultados serão catastróficos para essas empresas. Nós vamos ter mais gente desempregada, porque pessoas que estão trabalhando nas universidades, se não tiverem bolsa, não vão ter o que fazer. Agora, no longo prazo, Marco, o efeito é catastrófico. Por quê? Além de nós não continuarmos a desenvolver, isso tem um reflexo externo no Brasil. Isso faz com que jovens fiquem desanimados e saiam do Brasil. Isso já está acontecendo. A evasão de cérebros, sobre a qual nós não ouvimos falar há uns 20 anos, né? Na época do presidente Lula, nós tivemos uma invasão de cérebros de brasileiros retornando do exterior e de estrangeiros. As universidades brasileiras hoje têm muito mais estrangeiros, professores estrangeiros, do que tinham anteriormente, o que é muito importante para ampliar a forma de atuação, para oxigenar o sistema. Nós passamos a ter o contrário, porque as pessoas desanimam, não veem perspectiva de futuro e vão embora. E o país perder suas cabeças, suas melhores cabeças, é um desastre. O desastre no longo prazo é muito grande. Então, como eu falei, nós estamos muito preocupados, esperamos que alguma coisa aconteça com a ação do Congresso, com a influência da sociedade, com o apoio da mídia. Nós precisamos do apoio da mídia. Infelizmente, a mídia tradicional não ajuda muito de mostrar o que é feito de bom na ciência e na tecnologia do Brasil. Mas nós precisamos disso para o Brasil não sofrer uma reversão que será irreparável. Amaro, foi apresentado recentemente pelo ministro da Educação e Cultura o programa Futurice. E um dos pontos que me chamou mais a atenção no programa é a transformação da expressão autonomia da gestão financeira para autonomia financeira. O que existe embutido nessa mudança que parece uma mudança muito simples? Veja, a Constituição Federal, no artigo 207, ela diz expressamente: as universidades gozam de autonomia didática, administrativa e de gestão financeira e devem desenvolver de forma indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, esse é o fundamento da Constituição para as universidades. Por quê? Porque essa é a própria essência da universidade, não apenas no Brasil, mas a universidade no mundo inteiro. E se você pega a Constituição, ela garante ao indivíduo, tá certo? A livre expressão de ideias, a livre expressão da sua produção intelectual, artística, cultural, não é? Isso é a essência da universidade. Inclusive, na Constituição também diz que é importante no processo de ensino que exista a diversidade de pensamento. Então, isso é a universidade. Então, a universidade, ela não pode ter nenhum tipo de amarra nesses elementos que a constituem. O Futurice é um projeto que tem 3 eixos, né? Gestão, governança, empreendedorismo, pesquisa e inovação, né?
e ele bota nos 3 eixos a figura de organizações sociais como um gerente. E o resto fala da criação de fundos e tal, né? Então, como é que isso fere a autonomia das universidades? As universidades têm seus próprios programas. Você lembra que as OS, elas datam da década de 90, no governo de Fernando Henrique, não é? Com a criação, inclusive, do Ministério do MARE, não é? Elas foram criadas para a gestão de serviços que são serviços públicos, como a saúde, que até hoje conta. E as fundações? As fundações são entidades criadas pelo ente público e ela vai cumprir o papel que o ente público determina, tá certo? Então, ela tem autonomia sobre o que a fundação vai fazer. E isso é uma diferença bastante relevante. Então, quer dizer, essa relação se inverte com o futuro. A OS quebraria, na verdade, a autonomia das universidades, né? Exatamente. Ela interfere em detalhes como o quadro de docentes, né? Passa e permite a contratação de docentes sem concurso, que isso é proibido pela Constituição, né? Ela vai definir, vai valorar aquilo que a universidade produz. Imagine uma área como a nossa Universidade Federal de Pernambuco, áreas como as ciências exatas, as tecnologias, a informática, não é? Essas áreas têm um determinado valor de mercado, a sua produção, não é? Então você vai vender essa produção, é isso que o projeto diz, e vai colocar esses recursos em diversos fundos para gerar o próprio financiamento da universidade. Em momento algum, ela fala do financiamento público, que hoje, pela Constituição, 18% dos impostos federais vai para a educação, e nível estadual e municipal, 25%. Né? Então, ela não fala. Imagine áreas como educação, como filosofia, não é? Você não tem um valor de mercado tão forte como as tecnologias. Então, as universidades, através das OS, elas vão ter que ter projeto direcionado para determinadas áreas de mercado. E com isso você acaba essa universalidade do conhecimento da universidade. Ou seja, materialmente se faz aquilo que ideologicamente, desde o início, o governo pretende fazer com sociologia, filosofia, história, as humanidades de maneira geral. Exatamente. Então, você disse, o cerne futuro é esse. É criar um mecanismo de levar a cabo esse projeto ideológico. Uma sociedade sem pensamento, uma sociedade acrítica. É isso que está sendo construído no Futuris. Sérgio, um dos pontos relevantes do Futuris se diz respeito à internacionalização. E eu me pergunto, eu repasso essa pergunta a você, o processo de internacionalização já não vinha sendo desenvolvido, implementado no Brasil, sob a batuta da CAPES? O porquê da necessidade da construção de um novo programa que acaba colocando a CAPES, digamos, para o escanteio? A internacionalização das universidades e da comunidade científica brasileira, ela, na verdade, ganhou impulso no governo do presidente Lula, com muitas medidas que foram tomadas, com a própria CAPES ganhando orçamento, ganhando importância, e tomando a iniciativa de fazer cooperações bilaterais, mas também multilaterais. No governo da presidenta Dilma, foi criado o programa Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa muito importante para o estudante brasileiro ou fazerem um programa, ter uma titulação no exterior, ou passarem um tempo no exterior durante o seu curso, né? E nos últimos anos, a CAPES, como você disse, ela dinamizou muito esse processo. Todas as universidades federais brasileiras e também os institutos técnicos, as antigas escolas técnicas, hoje têm programa de internacionalização, participam de programa de internacionalização que a CAPES vem conduzindo muito bem. O que acontece é o seguinte, este governo, nós sabemos, não gosta das universidades públicas, principalmente as federais, porque as federais estão no âmbito dele. Antes de começar o governo, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que colega meu diz que ele é um doido, o Paulo Guedes dizia, nós vamos privatizar as universidades federais. Uma ideia
maluca que nos deixou assustados. Logo eles perceberam que não iam conseguir fazer isso, mas o que fizeram? Cortaram recursos e, por conta disso, no mês de maio, depois de um certo tempo, uma boa parte da sociedade brasileira foi para as ruas para protestar contra os cortes na educação, que é uma coisa muito importante, não comum no Brasil, porque, em geral, vai se protestar contra muitas outras coisas, mas contra corte na educação, veio mostrar, inclusive, que a educação se tornou muito mais importante no Brasil nos últimos tempos. O presidente da República tem dado declarações contra as universidades federais de várias formas. Há algum tempo ele disse que as universidades federais não faziam pesquisa, quem fazia eram as privadas. Logo as pessoas chamaram a atenção de que os dados concretos, em termos de número de publicações, de patentes, assim por diante, mostram que mais de 90% da pesquisa brasileira é feita nas universidades federais. Foi mais uma mentira saída mais da uma boca mentira, do presidente. Né? Mas esse governo, o presidente da República, com o ministro da Economia e com o ministro da Educação, eles estão procurando o que fazer para realmente, eu diria, destruir as universidades federais. Eles não se conformam com esse ambiente, como o professor Amaro disse muito bem, de liberdade de pensamento, de liberdade acadêmica. Eles querem podar de todas as formas. Esse Futuros, como foi comentado, ele pretende dar às universidades uma coisa que ela já tem. As universidades agilizaram muito a sua gestão, principalmente na cooperação com entidades de fomento, com empresas, com a criação de fundações de apoio às universidades. A Federal de Pernambuco tem a FAD, que faz isso muito bem. Nós não estamos precisando de uma organização social para fazer a gestão financeira da universidade. A universidade já faz isso muito bem. Mas como o Amaro chamou a atenção, na verdade, como as OS vão ficar vinculadas a um comitê gestor, ao Ministério da Educação, essa vai ser uma forma deles controlar as universidades federais. Então, a quantidade de medidas que esse governo tem tomado e a quantidade de mentiras que o governo tem propalado em relação às universidades federais está causando uma preocupação muito grande na comunidade, na sociedade, mas eu acho que isso vai passar. Não é possível que isso continue assim. A reação, principalmente depois de algumas medidas dos últimos tempos, vai acabar fazendo com que a situação não degringole mais, porque não podemos aceitar, né? Eu gostaria de fazer uma espécie de ping-pong aqui, de alguns pontos do futuro, se queria que vocês se manifestassem a respeito. Por exemplo, a ideia que consta do programa Futurice, de que o reconhecimento, a validação dos diplomas obtidos no exterior poderão ser feitas a partir da aprovação do projeto de lei por universidades privadas. Amaro. Veja, você sabe que, principalmente ao longo dos últimos anos, houve uma forte concentração dos grupos de educação privada no Brasil na mão de multinacionais, né? Elas foram absorvendo as instituições em todo o território nacional de norte a sul. E como o ministro Sérgio já colocou, a universidade, a geração de conhecimento, a pesquisa, 90% é nas universidades federais, né? Os programas de pós-graduação, se você pegar os dados da CAPES, largamente, tá certo? A grande maioria dos programas bem avaliados estão nas universidades federais. E por isso que hoje, essa revalidação de diploma é feita nas instituições públicas. Essa mudança tem um outro ponto que vem junto com ela, dentro do mesmo capítulo no futuro. Isso é o seguinte, logo no item seguinte ele diz o seguinte: as universidades brasileiras poderão utilizar parte de conteúdos de disciplinas feitos à distância por instituições estrangeiras. Ou seja, você pode formar pessoas aqui à distância dessas instituições. E essas instituições privadas vão credenciar e vão validar tudo isso.
Então, isso tudo está dentro do mesmo bolo, da mesma visão, não é? Abertura do mercado, como a educação fosse simplesmente um bem de consumo, né? Mas educação, na verdade, é garantia, tá certo? De todo cidadão. Então, esse projeto tem nuances como essa que as pessoas às vezes não percebem, acham que isso é uma firula, e não é. Isso é essencial. Afronta as universidades e principalmente a qualidade dos serviços que são oferecidos hoje na educação superior, pelas instituições públicas e também pelas boas instituições privadas que nós temos hoje no Brasil. Sérgio, a ideia da flexibilização da figura da dedicação exclusiva, que foi um ponto clássico de luta, de reivindicação do movimento docente, né? E que na apresentação do ministro ganhou aquela figura caricatural de que os professores universitários poderão ficar muito ricos, né? O que significa isso? Eu vou responder, mas eu preciso antes falar um pouquinho das universidades privadas, porque também não é muito conhecido na sociedade brasileira o que significa isso aqui. No resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, a maior parte das universidades é privada, elas são privadas. Agora, elas são entidades sem fins lucrativos. Aqui no Brasil, a partir da década de 90, as universidades privadas, que já haviam, mas haviam em número pequeno, elas puderam passar a ser entidades com fins lucrativos. Então, como o Amaro comentou, passaram a ser objeto de negócio. E muitas entidades privadas brasileiras começaram a ser compradas por multinacionais. Muitas hoje pertencem a multinacionais. As empresas da universidade têm ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Então, essa comercialização da educação brasileira, como eu falei, começou na década de 90, é um erro enorme, nós estamos pagando por isso, porque, como elas têm fins lucrativos, elas cobram mensalidade relativamente alta. E como não tem muita competição, elas não abaixam porque não precisa. Então, boa parte da população brasileira não tem acesso a isso aí. Voltando à sua pergunta, eu não podia deixar de fazer esse esclarecimento. As universidades privadas, aliás, muitas chamadas universidades privadas, nem universidades são faculdades e escolas, porque elas não têm atividade de pesquisa, só têm atividade de ensino. Mas sobre a flexibilização do regime, na verdade, os professores, principalmente da área de tecnologia, nas universidades, que resolvem criar sua empresa startup, eles já podem fazer. É lógico que, estando em regime de dedicação exclusiva, eles não podem ser os proprietários. Mas eles podem estar em regime parcial, um regime de 40 horas, por exemplo, ou 20 horas, ter um pé na universidade e ser empresário e ficar rico. Então, o futuro está prometendo coisas que são desnecessárias, porque elas já são possíveis hoje. Não há o menor cabimento em, digamos assim, dizer, nós vamos flexibilizar o regime para os professores ficarem ricos. Aliás, não é, em geral, o objetivo da grande maioria dos professores brasileiros de ficarem ricos. Não é o espaço. Eles querem ter um salário digno, naturalmente, mas quem quer ficar rico, ser empresário, não vai ser professor, ele vai ser empresário, vai fazer outra coisa, né? Então é mais uma dessas. O ministro anunciou o programa com uma cortina de fumaça, prometendo muitas coisas que, na verdade, o que eles estão propondo a gente não conseguimos ver claramente como é que vamos alcançar. E muitas das promessas que são feitas, elas são desnecessárias. As universidades federais brasileiras, não só federais, mas estaduais, elas já podem fazer muito do que está sendo prometido. Marco, queria só acrescentar um ponto. Como o ministro falou, hoje nós temos 96 fundações que dão apoio às universidades. Mais de 200 mil pessoas envolvidas nesses projetos, envolvendo recursos de 5 bilhões de reais. Então, é isso mesmo, nós já sabemos fazer. Tem um novo marco regulatório da ciência e tecnologia, inclusive, quando o Sérgio estava no Ministério, esse marco estava em andamento, tá certo? Agora, a sua pergunta sobre a educação, veja a mesquinhez e a visão do Ministério da Educação. O ministro da Educação deu uma entrevista
fazendo chacota dos professores das universidades federais, é o seguinte, ele disse, pasmem vocês, enquanto um aluno da educação, um professor, dá 30 horas de aula, um professor nas universidades federais basta dar 8 horas, como se o professor desse 8 horas e fosse para casa ficar dormindo. Todo esse trabalho, o Ministério já colocou, geração de conhecimento, forte pesquisa, tá certo? Isso faz parte da vida de um professor da universidade. Tanto é que essa visão foi para dentro do futuro. Lá diz o seguinte, o professor poderá, em dedicação exclusiva, participar e receber recursos da geração de patentes e outras coisas mais, poderá trabalhar desde que cumpra a sua carga horária. Veja só que coisa mesquinha, né? É como se o professor, a função dele na universidade fosse simplesmente a carga horária. Isso está no projeto, tá certo? Então, essa visão que ele minimiza o papel do professor de educação, isso foi uma das coisas mais importantes que aconteceu para as universidades. A dedicação exclusiva, que permite, então, que o docente faça tudo isso, as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Muito obrigado, professor Amaro, muito obrigado, professor Sérgio. E o Trilhas da Democracia volta na próxima terça-feira, sempre às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá!